E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui no PJCast para falar um pouco sobre o Parlamento Jovem do ano de 2025 e também sobre o projeto do PJCast. Prazer, eu sou o Calmon. Eu sou a Vitória. Bom, a gente vai falar um pouco primeiro sobre o PJCast, que tem a sigla PJ tanto de Parlamento Jovem quanto de Protagonismo Juvenil, que significa que a gente vai trazer também vídeos sobre a inclusão da política jovem, cidadania, o jovem na política, outros temas variados, histórias e coisas que envolvam tanto o jovem quanto a política. Agora falando um pouco sobre o tema do Parlamento Jovem desse ano e o Parlamento Jovem desse ano, que o Parlamento vem da palavra parla, falar, então falar jovem, buscar a fala do jovem, ter a participação e a inclusão dele na política. E esse ano a gente conseguiu ter diversas oportunidades de conhecer a política, entender e agir politicamente, que foi incrível e foi uma honra. Tivemos diversas oficinas onde a gente aprendeu sobre a democracia, sobre os nossos direitos, sobre as nossas atitudes politicamente que devemos tomar e diversas outras coisas que aprendemos ao decorrer do ano. Tivemos também nossos projetos de lei que foram levados tanto para as plenárias municipais, regional e estadual. E, bom, diversas outras coisas que aprendemos esse ano, mas a gente vai falar futuramente ao decorrer do vídeo. Bom, o tema desse ano, que é cultura e juventude e direitos culturais, que tem realmente a ver com a cultura, é de extrema importância. Principalmente pelo fato de que a cultura anda junto com o ser humano desde antes dele se desenvolver e formar civilizações. Então, a partir do momento que você cria práticas semelhantes, você faz tradições, você compartilha relações sociais junto com outras pessoas, isso forma uma cultura. E a cultura foi o marco essencial para que realmente o ser humano conseguisse se desenvolver e criasse diversas outras formas de agir, diversas tradições diferentes, até chegar ao que somos hoje. Hoje nós temos culturas de uma variedade muito grande, como a cultura africana, que já tem também as subculturas, tem também a cultura indígena e diversas outras. Cada um tem uma cultura dentro de si, na verdade, né? Então, cada um segue uma identidade dentro de você e que é moldada ao longo do tempo. E esse molde do seu desenvolvimento individual tem uma relação direta com a palavra e o conceito de cultura, que é toda essa formação, essas ideias que são compartilhadas ao longo do tempo e que a gente deve proteger, porque é isso que faz a gente ser quem somos e é por isso que o tema desse ano foi de tanta importância. Você conhecer uma pessoa, você está praticamente conhecendo uma cultura diferente e você aprende histórias diferentes, você aprende modos de viver diferentes e isso melhora muito o seu desenvolvimento individual, como também você consegue conhecer melhor o mundo e expandir o seu pensamento crítico e a sua visão de mundo. Tanto que direitos culturais garante que todo cidadão tenha direito a conhecer, expressar e valorizar a sua cultura. No caso, a sua raiz, a sua origem, o seu entendimento de ser, o seu entendimento de viver. Então, a história, como a Vitória disse, está totalmente interligada à cultura por quando você conhece a história de alguém, conhece a história de um lugar, de uma obra, de uma imagem, de um quadro. Você está sendo inserido naquela cultura, tendo conhecimento daquela cultura. Isso é maravilhoso. Esse ano a gente teve a oportunidade de conhecer diversas culturas, tanto a nossa cultura da nossa cidade, como a cultura regional, a cultura do nosso polo, das outras cidades próximas, outras cidades que também participaram do Parlamento Jovem, pessoas totalmente diferentes da gente, pessoas com história diferente, com cultura diferente, mas ao mesmo tempo totalmente semelhantes. Porque a cultura, mesmo que ela tenha as suas diferenças, ela tem as suas semelhanças, e as semelhanças nos tornam mais próximos. Então, ter esse conhecimento esse ano, conhecer pessoas novas por conta do Parlamento Jovem, por conta do tema cultura, representando a minha cultura, a nossa cultura, porque quando você pensa numa política jovem, você não pensa propriamente em si, mas você pensa no próximo, você pensa em geral. No caso, inclusão social, inclusão jovem na política, inclusão cultural e diversos outros fatores que são extremamente importantes. Então, o tema desse ano foi de extrema importância. Como eu disse diversas outras vezes, eu torno a dizer que foi uma honra para mim falar sobre esse tema, falar sobre a minha cultura, conhecer a minha cultura, ter um conhecimento, um entendimento e poder expressá-la, para mim foi maravilhoso. Sim, e principalmente de forma pessoal minha, já que eu participei da plenária estadual, já que tem apenas um representante
o município, gente, foi uma forma muito boa de eu conhecer novas pessoas com diversas culturas diferentes, eu conheci pessoas de diversas etnias diferentes. Foi muito lindo ver, por exemplo, quase metade das pessoas que estavam lá eram pessoas negras e também tinham pessoas indígenas. Então isso mostra que a inclusão não vai apenas a partir por pessoa, mas sim da cultura. Você está representando o que está guardado dentro de você quando você participa dessas ações sociais como o Parlamento Jovem. Então você consegue, além de se inserir no contexto governamental, você consegue entender os seus direitos, seus deveres como cidadão, mas também consegue expressar o que você é, o que você sente e o que você guarda dentro de você. Você tem a responsabilidade de mostrar tudo o que você aprendeu ao longo da vida e também transmitir isso para outras pessoas. E isso traz uma coesão social melhor, você consegue ter um consenso entre a sociedade e você consegue compartilhar experiências. E isso que faz o ser humano se desenvolver. Essa troca de experiências, essa troca de imaginação, essa troca de histórias, tudo isso faz com que a gente consiga se desenvolver melhor, e esse tema tratou muito bem sobre isso esse ano, e espero que o tema do ano que vem, que é sobre deficiência e inclusão de neurodivergentes, também traga essa conexão entre cada um de nós que somos participantes do Parlamento Jovem. Bom, também o Parlamento Jovem, que a gente passou por uma trilha de vários ensinamentos, diversas oficinas desde o começo do ano, onde oficinas a gente teve participações de palestras aqui com pessoas que vieram falar pra gente sobre a política, tanto sobre a nossa cultura e diversas outras coisas maravilhosas que a gente teve a oportunidade de aprender esse ano. A gente passou por etapas e foi trilhando, e conhecer cada etapa, entender e sentir cada etapa. Quando a gente teve as oficinas onde a gente se reuniu para ter projetos e criar projetos de lei, onde cada um tinha uma visão diferente sobre o que era necessário para o bem de todos, mas ao mesmo tempo era para o bem de todos, né? Como eu falei, era para o bem de todos. Então a gente, depois de reunir todos aqueles projetos, acho que foram muitos projetos, eu não tenho número de qual, mas foram muitos projetos, que a gente passou por reuniões e reuniões, onde a gente voltou, decidiu quais projetos passariam para a próxima etapa, que era a etapa regional, pensando não somente no caso os jovens que se reuniam no parlamento, mas os jovens tanto da nossa cidade, das cidades próximas, os jovens tanto de Minas como do mundo, porque os projetos de lei foram levados até a etapa estadual e vão ser implementados tanto como projetos, como leis ou outras coisas, mas no mais é projetos e leis porque foram levados com esse intuito. Então eu tive uma visão diferente sobre o que era preciso, a Vitória teve uma visão diferente sobre o que era preciso, outros jovens de outras cidades tiveram uma visão diferente sobre o que era preciso, e a gente juntar todos esses jovens de cidades diferentes, com histórias diferentes, entendimentos diferentes, com o tema desse ano, foi maravilhoso, porque a partir do momento que eu entendi aquela pessoa, a visão dela, eu entendo a minha, a gente poderia ter a junção das propostas, que no caso a gente fala aglutinar as propostas, que aqui na nossa própria plenária municipal teve várias aglutinações de propostas, que foram duas propostas que se juntaram para tornar uma única proposta para ser levada para a etapa regional, tanto na regional que teve aglutinações para levar para a estadual. Então, entender as outras propostas, quando as pessoas falam, você sente aquela proposta, quando a pessoa ela fala, você consegue interpretar, entender e sentir aquela proposta, você começa a pensar, pô, pior que é verdade, pior que aquilo ali vai ser melhor, pior que aquilo ali não vai ser propriamente só para minha cidade, vai ser para a cidade dela, para as cidades vizinhas, vai ser para Minas inteiro. E aí, pô, mas a minha ideia também é boa, quero que a minha ideia seja passada para frente e vai ajudar um monte de gente. E você tem a junção das propostas, onde você vai fazer um bem maior para as pessoas com duas propostas, ajudando e agradando também as pessoas que criaram as propostas, porque muitas vezes a gente tem o egoísmo de falar, não, eu quero que a minha proposta vença. Nem sempre é assim, você tem que ter o entendimento, você tem que ter a maturidade, saber que não é só sobre você, é sobre nós. É sobre diversos jovens que talvez não tenham conhecimento do Parlamento Jovem, que estão tendo conhecimento do Parlamento Jovem sobre esse vídeo, por esse vídeo, que você tem que levar seus projetos, que você tem que levar o seu conhecimento, a sua história, mas também
pensar no próximo, entendeu? E esse pensamento que foi dito por Calmon é praticamente a forma nua e crua de democracia, porque você, além de pensar sobre os seus direitos e os seus deveres, você também pensa no direito e no dever do outro. E quando você chega nesse consenso de o que é preciso para mim e o que é preciso para os outros, é praticamente a prática nua e crua da democracia. E é isso que o Parlamento Jovem traz para a gente. Traz essa inserção do jovem de forma realmente muito realista sobre as ações políticas do nosso país. Então você consegue entender mais ou menos como que funciona a apresentação dos projetos de leis, como que funciona realmente cada etapa para realmente construir um país melhor, um país com crescimento tanto cultural como econômico, social, e realmente conseguir crescer e fazer um país realmente muito melhor e que consiga agradar todos os cidadãos, porque isso é o que a democracia faz. Ela ouve, ela escuta, ela discute, isso é política, isso é democracia, e isso é de extrema importância para chegar realmente num contexto social equilibrado e harmônico. Participar efetivamente e ativamente da política sendo jovem é importante, é preciso, é necessário, porque, querendo ou não, nós temos mais tempo de vida futuramente. Espero que todas as pessoas que estão mais velhas tenham mais tempo de vida, mas somos nós que vamos estar nesses cargos futuramente. Então, a gente ter o conhecimento, entender sobre isso, para que talvez um dia eu seja político, ela seja uma política, a gente poder fazer o bem não somente para pessoas próximas, mas para as pessoas que estão distantes, que não vão estar próximas da gente e que precisam mais do que as pessoas que talvez estão próximas da gente. Então, é importante. O Parlamento Jovem tem um peso importantíssimo, mesmo para as pessoas que não conhecem, como eu disse, ou estão conhecendo agora. É incrível, é importante. Então, cara, foi maravilhoso esse ano. Foi maravilhoso. Espero que vocês entrem, talvez no município de vocês, talvez ainda não tenha o Parlamento Jovem, mas vocês tentam encontrar alguma maneira de, pelo menos, entrar em discussão com o tema do ano que vem, tentar dar essa expansão no seu pensamento, porque isso realmente é algo maravilhoso e que eu sei que é algo único e que muitas pessoas ainda não têm oportunidade de participar. Mas eu sei que no futuro, talvez, a sociedade pode chegar à escola do legislativo com o Parlamento Jovem, e se chegar, por favor, aproveite essa oportunidade, porque isso vai mudar a vida de vocês. Bom, vai mudar a vida, porque foi uma experiência incrível esse ano, de tantas pessoas que eu conheci, as pessoas que trouxeram ensinamentos maravilhosos para mim, tanto as nossas coordenadoras do Parlamento Jovem, a Cíntia, a Tânia, a Fátima, e a Vitória mesmo, ou meus colegas que participou do Parlamento também. Foi incrível. Então, não tenho nada a dizer contra, foi maravilhoso. Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu faria de novo, eu quero fazer de novo. Ano que vem tem de novo sobre o tema das deficiências, pessoas que são neurodivergentes, que também é um tema importante a ser falado, porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento. Você pode estar conversando com a pessoa e não sabe se ela é neurodivergente, não sabe como lidar se tiver ou acontecer alguma coisa com aquela pessoa ali naquele devido momento. Acho que foi maravilhoso. Acho que a gente se esqueceu de falar sobre o quê? Como a política e a cultura se interligam. Porque a política e a cultura, elas se interligam sim, porque a cultura, ela é aquilo que o povo expressa, deseja e fala, né? De forma, seja verbal, não verbal, seja por gestos, seja por ações e por aí vai. E a política, ela é o que faz o módulo dos desejos das pessoas acontecerem. Então, a cultura e a política, elas estão interligadas? Sim. Tanto diariamente, na sua casa mesmo, tem política, tem a cultura da sua casa. Então, a política da sua casa anda junto com a cultura da sua casa. Se a cultura da sua casa, sei lá, um exemplo bobo, a cultura da sua casa todo dia de manhã você tem que dar uma volta no quarteirão. E aí, essa cultura se torna uma regra, ela vai sendo passada de geração em geração. Cultura política. Então, está ligado uma na outra. Então, espero que vocês tenham gostado.
Esse é o primeiro episódio de PJCast. A gente vai falar um pouco mais sobre política jovem futuramente, vai ter entrevistas, a gente vai falar sobre fatos históricos também, que envolvem a política e diversas outras coisas. Espero que vocês tenham gostado, é isso. Falou e tchau. Deu muito mais. Sem errar? Sim. Sem errar, moleque! What's happening? Hein? What's happening? Again? Again? No. Mixed personality. Ah, não, parecia menos. Oh, man. Just in time. Just in time. Calm down, chill out. I know you speak only English. Yes. 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 You speak only English. Aham. Não, Agora você pare. entendeu? Agora sim. Tem certeza que tá bom? Tá gravando? Certeza? E aí pessoal, tudo bem? A gente tá aqui pra falar um pouco sobre. Tá bem. Travou, né? Não. O quê? Fiquei pensando, será que no início a gente fala oi ao mesmo tempo? Por quê? Tá. Oxi, não foi tua ideia, filha? Eu achei que você ficou errado assim, não, calma. Oi. Não. Você vai falar o quê? E aí pessoal, tudo bem? Prazer. Não é pra me apresentar, não. Não, mas você também não me ajuda. Vamos falar um pouco sobre o tema do Parlamento Jovem desse ano, que esqueci de apresentar a gente, né? Eu esqueci, né? Desculpa. Não, caralho. Eu falei que eu não ia errar. Véi, fala que vai errado, porque você não vai errar. Eu ia falar isso agora, mas você me interrompeu, você falou primeiro.